Olá, pessoal do Facebook, meu grande abraço. Você que nos segue, quase 60 mil seguidores na nossa página Rafael Galvão. Nosso abraço e nosso carinho. E você do nosso canal do YouTube, a TV Galvão, muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Nos ajude a ampliar o nosso canal, que é novinho, mas é bastante, efetivo na ajuda de uma sociedade melhor. Bom, o ministro da Educação, essa semana, disse que a homossexualidade, que ele chamou de homossexualismo, ocorre em famílias desajustadas. Bom, mas antes da gente falar sobre isso, eu peço que você mete o dedo aqui, ó, e curta. E vá lá, se inscreva no nosso canal, tá certo? Dê o seu like no nosso vídeo. Inscreva-se no canal TV Galvão e também curta e siga a nossa página Rafael Galvão no Facebook. O obscurantismo volta ao MEC. Eu acho que, na verdade, o obscurantismo nunca saiu do MEC desde a inauguração do governo Bolsonaro. O primeiro-ministro Vélez, ele dizia que brasileiro, quando ia lá para fora, quando viajava para o exterior, fazia vergonha. E o homem nem brasileiro era. Depois teve o Weintraub, que todo mundo já sabe as coisas terríveis que aquele homem fazia e falava, né? Principalmente de pobres, de pretos, de indígenas, a mais incompetente gestão do MEC em toda a sua história, né? O Ministério da Educação nunca teve um ministro tão ruim, né? Ele era tão incapaz que nem a língua portuguesa dominava. Então, é um vexame para o país, né? E depois ia entrar um ministro, depois que o Weintraub saiu fugido do Brasil, só foi exonerado quando chegou nos Estados Unidos com passaporte diplomático, né? Ganhou um prêmio aí de trabalhar num banco internacional indicado pelo governo, ganhando em dólar, né? Centenas de milhares de dólares. No Brasil é isso, né? A incompetência é premiada. Bem-vindo à era Bolsonaro. Depois tivemos um ministro que fraudou o próprio currículo. Weintraub também tinha feito isso, Damares tinha feito, mas eu acho que pesou mais pelo ministro ser negro, né? E agora, o preconceito é uma desgraça. Preconceito é uma desgraça. Isso mostra muito mais que há um racismo institucionalizado e velado no Brasil. E agora a gente tem um ministro que, depois de 2 meses que tomou posse, deu uma entrevista na quinta-feira passada, né, ao jornal Estado de São Paulo, falando sobre temas da pasta, etc., e além de, falou algumas besteiras. Uma delas é chamar Paulo Freire de marxista, né? O ministro Milton Ribeiro falou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo e disse que o Paulo Freire era comunista. Pelo amor de Deus, né? Paulo Freire era ligado às pastorais da Igreja Católica, aos movimentos eclesiais de base. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o cara não era comunista. Agora, e se fosse também não seria problema, entendeu? É que ficam esses pastores aí, ao invés de estarem pastoreando suas ovelhas, né, ensinando a palavra de Deus, vão para ministérios os quais não são capacitados para serem gestores da educação, né? O cara, embora parece que tenha mestrado, doutorado, né? Mas é em outra área, não tem nada a ver. O cara não conhece o que é a gestão da máquina pública, não tem experiência pregressa. Então o camarada é nomeado
E aí ele fica, mais uma vez, veja você, ao invés de ficar preocupado com o trabalho dele, ele está preocupado com a genitália dos outros, a genitália alheia. Cuida da sua, rapaz. O cara vai dizer que as famílias desestruturadas, o que é família estruturada? Eu gostaria muito bem de saber. Né? Porque quando a gente acha que a dos outros é desestruturada, é porque a gente acha que a nossa é muito estruturada. Vamos lá, navegar na brincadeira do ministro Milton Ribeiro. Né? Vamos lá. E aí ele diz que famílias desestruturadas geram homossexuais. Né? A responsabilidade do homossexualismo, que é um termo não utilizado mais. Esses ismos é sempre referente a patologias, né? No que tange a questão de sexualidade, enfim, de corpo humano, né? Então, o Cabra fala uma asneira dessas, né? Pois bem, isso gerou uma discussão enorme, uma reação dos movimentos organizados, né, das associações, enfim, LGBTQIA+. Isso gerou muita controvérsia. O ministro vai ser processado por essas entidades, né, por homofobia, que segundo o Supremo Tribunal Federal é crime, e é um crime equiparado ao crime de racismo, né? Então, ao falar de gravidez na infância, ele sempre... Veja bem, o cara estava falando de gravidez na adolescência. E o cara vai tratar de homossexualidade, me chamando de homossexualismo. Então, tem ocupado na cadeira de ministro de Estado de Educação pessoas que não têm tarimba para sentarem ali. Ou são incompetentes, ou são péssimos gestores, mas sempre tem um viés de preconceito, tem um viés ideológico racista, porque eu vou chamar esse termo, vou utilizar esse termo, porque a homofobia foi igualada ao crime de racismo, tá certo? Então você tem uma visão preconceituosa, né, da vida, das pessoas, do mundo e da família. Quantos pastores tem aí que têm filhos homossexuais, assumidos ou não? E eu conheço um monte. Tem um pastor eletrônico aí, dono de uma igreja caça-níquel, que o filho dele é homossexual. E aí? A família dele é desestruturada, ministro? Então, assim, essas pessoas normalmente, a vida ensina, né? Porque a vida é uma escola. Tem um ditado aborígene que diz que a gente veio ao mundo, né? Viemos a esse mundo para aprender a amar e depois voltar para casa. Porque essa aqui não é a nossa casa, né? A gente está aqui de passagem. Então essa gente está passando uma encarnação inteira sem ter a capacidade de aprender a amar as pessoas, aprender a gostar das pessoas, aprender a respeitar as pessoas, aprender a amar as pessoas, né? Aprender a ter um mínimo da dignidade, né, do respeito e do amor. Isso vem de um sacerdote, porque antes de ser ministro, ele é um sacerdote. Então, que sacerdote é esse que não aprendeu a amar? Depois, alguns vêm aqui na nossa página, né, fazer determinados comentários, vem aqui no nosso canal fazer determinados comentários que nós pregamos contra as religiões. Eu não prego contra religião nenhuma. Eu sou a favor do respeito a todas as religiões e o respeito também àqueles que não querem ter religião nenhuma. Aqueles que têm fé, mas não querem ter religião. E aqueles que não têm fé,
É um direito da pessoa não querer acreditar em nada. Então a gente tem que respeitar o ser humano, a pessoa humana, seja ela negro, e o negro é cidadão de terceira classe nesse país, é dado a ele somente o destino de ser pessoa, na sua grande maioria, né, com subemprego. Essa é a grande verdade. A mulher que é tratada como cidadã de quinta categoria, porque ela, mesmo tendo maior escolaridade muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela recebe, em média, menos pela mesma função de um homem. Isso é discriminação, isso é segregação, né? Isso é desrespeito ao ser humano. O país é o país, é o quinto país que mais mata a mulher no mundo. Então, é um desrespeito. É o país que mais mata pessoa LGBTQIA+. Então, que país é esse que nós vivemos? É um país horrível, terrível, com uma sociedade doente, uma sociedade que discrimina as pessoas, seja por etnia, seja por questões de ordem sexual, né? É um país misógino, é um país homofóbico. E a educação é um instrumento de transformação, né? Dizem os pensadores da educação que aprendizado é a mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, não há aprendizado. Então, volto ao Paulo Freire, que o ministro pastor Milton Ribeiro disse ser comunista, disse ser marxista, né? E ele é um homem que, de fato, na sua prática, prega aquilo que Jesus fazia. Que Paulo Freire ainda está vivo na sua obra, né? na sua pedagogia do oprimido. Foi a primeira vez que alguém da área de educação deu vez e voz aos oprimidos. Vez e voz. Então ele dizia que se a educação não for libertadora, o oprimido sente vontade de ser opressor. É natural. É o sentimento de revanche. Então, como é que se quebra essa cultura? Com uma contracultura, né? Com uma mudança de comportamento. Então, o ministro, ao invés de se preocupar com o Enem, ao invés de se preocupar com os milhões de estudantes no Brasil que não estão podendo ir às aulas por causa de uma terrível pandemia, ele está preocupado com a genitália alheia. Era o momento do MEC ser o grande articulador para que as escolas pudessem estar funcionando mesmo na pandemia. Dar acesso à internet aos alunos mais pobres que não têm acesso a ela. Dar acesso a tablet, a celular, a computador. É doar mesmo para a população carente, para que esse aluno possa ter acesso às aulas, para que ele não seja prejudicado na hora de concorrer ao Enem, na hora de entrar à universidade. Mas não, ele está preocupado que o rapazinho faz com o pênis dele, o que o outro faz com o ânus dele, o que a menina faz com a vagina dela. Isso é ridículo. Isso sim é algo estranho. É algo estranho. Porque esse tema de sexualidade, sexo entre pessoas do mesmo sexo, né, é um tema, quanto mais nesse panteão de idiotices, né, de imbecilidades do governo Bolsonaro. Me parece que essa gente realmente não tem o que fazer a não ser ficar preocupado com o pintinho e a perequinha dos outros. Tem que falar assim, porque com gente... Isso aí é falta de desenvolvimento nessa área.
Só pode ser. A Damares vive falando disso, o próprio Bolsonaro vive falando disso. O ministro agora da Educação preocupado com isso. Preocupado com isso. Ou seja, a educação, que é uma pasta, que é a pasta, assim como a ciência e tecnologia, são pastas do conhecimento científico, do conhecimento pedagógico, do conhecimento da natureza humana. Falar em homossexualismo, é porque esse é o termo que ele usou, dá um termo que não é utilizado por quem tem conhecimento da área, desrespeitando os nossos irmãos LGBTQI+, desrespeitando, dizendo que eles são frutos de uma família desestruturada, né? O que é uma família desestruturada? Para mim, uma família desestruturada só pode ser uma família que passa fome, passa necessidade, porque o governo ele não educa, porque o governo não assiste. Agora vamos ter aí uma hecatombe econômica, uma retração, vocês gravem que eu estou falando, uma retração econômica na casa dos 15 pontos percentuais. No mínimo. E esses cabras estão preocupados, ao invés de salvar o Brasil, salvar a população de uma doença temerária que matou mais de 140 mil pessoas oficialmente. Acho que é muito mais do que isso. Creia, acho que é muito mais que isso. Teve gente aí sendo enterrada com diagnóstico errado. Não sei se propositadamente, não sei se por falta de testes. Não é à toa que tem falta de testes, talvez seja por isso. Então, ao invés de se preocupar com a população, né, nosso presidente, que foi eleito aí com 57 milhões de incautos, né, de pessoas que acreditaram nesse discurso bobo, elementar dele, gente até com conhecimento, mas que jogou seu voto na latrina, na lixeira, né? E ele não tem empatia nem com essas pessoas que votaram nele. Aliás, Bolsonaro não tem empatia nem com quem ajudou ele chegar no Palácio do Planalto. Chegou lá, ele já está se livrando de todo mundo aos poucos, aos poucos. Aos poucos. Então, minha gente, essa palavra que a gente está dando é para que a gente faça uma reflexão profunda, né? O Brasil está em grave crise e a gente não tem um comandante em chefe, né, no leme do nosso barco. Nosso barco está à deriva num oceano revolto e qualquer coisa pode acontecer. Então a gente voltou à Idade Média, onde vale o que a religião diz, a religião oficial, né? Bolsonaro disse que a religião oficial do Brasil é o cristianismo. Não, não é. O Brasil não tem religião oficial. O Brasil tem várias religiões. Até isso é um desrespeito às demais fés, né? Disse que quem tacou fogo na Amazônia, quem tacou fogo no Pantanal, foram os nossos irmãos indígenas e os nossos irmãos caboclos. Os indígenas estavam aqui há mais de 14 mil anos. Eles já estavam aqui e nunca incendiaram, nunca teve história, nunca se soube de incêndios homéricos gigantescos provocados por indígenas, até porque a relação deles com a natureza é muito mais saudável do que a nossa. Então nós temos muito mais a aprender com eles nesse campo do que eles aprenderem com a gente. Isso também é racismo. Claro que é racismo. E essa semana a Polícia Federal conseguiu provas de que quem estava atacando fogo eram os pecuaristas, era o pessoal do agronegócio, pô. Tá aí nos jornais para todo mundo ver. Então é discriminação total de um governo inominável. Para não xingar, eu vou chamá-lo de inominável.
de gente inominável, de falsos profetas no governo. Porque os verdadeiros, eles entregam, é o casal Dáliga, é o Papa Francisco, entendeu? É o Chico Xavier, né? Enfim, são pessoas que devotam a vida em favor do próximo. E não essa gente que está aí ocupando espaço em ministério por vaidade. Nada produzem de qualidade, a não ser esse tipo de fala horrível, terrível. E por isso eles são terrivelmente evangélicos. Isso sim vai levar as pessoas a discriminarem até os evangélicos. Porque ninguém vai mais suportar esse tipo de fundamentalismo religioso sendo utilizado em massa em política pública em nível nacional. Então está na hora realmente dos campos de esquerda, os campos progressistas, democráticos desse país, a mídia vai aprender que vai sofrer censura, já está sofrendo. Desde que assumiu a presidência da República, Bolsonaro está envolvido na demissão do Vila, lá da Jovem Pan, da demissão da Sheherazade no SBT, na demissão, no afastamento do Paulo Henrique Amorim da Record, né, do programa dominical que ele participava, o que levou, na minha opinião, ele até a morte por desgosto. E todo mundo que fala contrariamente ao presidente, ele usa seu poder imperial, ditatorial, né, contra os trabalhadores que buscam ter uma opinião mais independente, né? E não é nem dentro dos veículos essa opinião, é dentro da internet. E ele, quanto mais se esforça, mais ele consegue demitir as pessoas, calar as pessoas, silenciar as pessoas. Essa é a ditadura que o Bolsonaro quer implementar no Brasil. E você ainda bate palma para maluco, né, meu amigo? Tome tendência.